Uma ótima noite, está no ar o ICL, segunda edição desta quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. Da farsa do leite condensado ao tesouro das Arábias. Tudo sobre a volta de Jair Bolsonaro ao Brasil. De desfile em carro aberto. Os enroscos do ex-presidente na Justiça, na análise do advogado Floriano Azevedo. Cena de faroeste na Câmara Federal. Bolsonarista ameaça o deputado André Janones ao vivo. Eu não uso chupeta não, eu uso revólver. E mais, a análise do mercado financeiro com Débora Maganha. E a opinião do economista André Roncalha, dos jornalistas Helder Maldonado, Chico Sá, Guga Noblar e César Calejon sobre os principais temas do dia. E amanhã o ladrão de joias está voltando. Pois é, como disse o deputado André Janones, amanhã Bolsonaro está de volta, inclusive já deve estar embarcando nos Estados Unidos e já tem um compromisso com a Polícia Federal na quarta-feira que vem. Boa noite, César Calejon. Boa noite, Rô, boa noite, Chico, boa noite comunidade CL. A gente vai explorar bastante esse tema hoje, né? Acho que é algo bastante importante que acontece aí. Boa noite, Chico Sá, e como promessa é dívida, a gente separou a nossa arte, inspirada na arte do Jornal Nacional, durante a época do Petrolão, da Lava Jato, aquele duto que saía dinheiro. E nós temos aqui a nossa arte, olha ali o duto, né? Todo mundo lembra? Meu Deus do céu, essa equipe é uma brava equipe, né? Essa equipe Pois é. Brinquei ontem com o duto, olha o que me aprontam hoje. Não é o bônus. Opa, essa aí. Olha aqui, ó. Olha só, assim, tá toda a simbologia tá aí, né? O lado que o homem vende como o homem mais simples do mundo, o leite condensado. Comedor de pão com leite condensado. E na real ali, ó, o que sai da lata de Pandora, digamos assim. Muito bom. O Rolex, as joias que eram da Michelle, o dele. Juntando essa brincadeira aí, só nas joias temos... Nem vou somar a mansão do Flávio, Pois que está aqui também embaixo. Eu vou somar só as joias, 17 milhões, para não... Deixar barato para ele. Deixar barato, deixar numa conta modesta. Bem modesta, né? Porque aqui, se a gente somar, temos R$800 em dinheiro vivo, e a gente sabe que o dinheiro vivo era algo bem importante, né? Então no funcionamento da máquina. É esse simplão da massa que volta amanhã para prestar conta à justiça. Não vai ser aquela volta festiva que se imaginou. Não, já tem um encontrinho marcado, né? Já foi intimado pela própria PF para o dia 5 de abril. Então, a coisa deve pegar fogo aí nos próximos dias. Deixa eu chamar nossos convidados já para a nossa conversa. Boa noite, Guga Noblar. Boa noite, Helder Maldonado. Primeira pergunta é, o que vocês acharam da arte do ICL Notícias, segunda edição? E aí, Guga, gostou? Pô, olha, nota 10 em criatividade, nota 10 em denúncia, em mostrar que, olha, precisa-se também ter aquele mesmo rigor, até na hora de debochar da notícia, que tinham com a esquerda, com o PT, deve se manter agora esse mesmo rigor. É um bom puxão de orelha, maravilhoso. E aí, Helder, o que você achou? Gostou, cara? Boa noite a todos aí. Bom, me trouxe umas memórias ruins do passado, mas ao mesmo tempo adorei a adaptação, tem que ser feita mesmo. Pois é. Bom, como comentamos já aqui, daqui basicamente 12 horas, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai desembarcar em Brasília depois de passar 3 meses em Orlando, nos Estados Unidos. Ele deve desembarcar às 7 horas da manhã em Brasília, ele vem em avião comercial e nem bem vai chegar, quarta-feira que vem já tem um compromisso com a Polícia Federal. A gente vai conversar muito sobre essa volta do Bolsonaro, porque hoje explodiu uma bomba. O deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, foi ameaçado de morte pelo deputado bolsonarista Alberto Fraga, do PL de Sergipe, em plena Câmara Federal. Isso aconteceu hoje durante uma sessão da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, quando o deputado Fraga dirigia a palavra ao deputado do PT, Rui Falcão, sobre o uso do termo chupetinha. Vamos dar uma olhada.
dizer claramente que eu sou oposição, sim. Mas a minha oposição nesta casa sempre foi responsável e sempre foi construtiva. E eu confesso que eu vim para essa comissão disposto a brigar com o senhor, com Vossa Excelência. Porque eu também imaginei que Vossa Excelência tivesse falado aquilo. Mas eu sei que não falou. Agora eu sei que não falou. Eu já vi que foi um covarde, um valentão, que usou a palavra do senhor para... Sou eu que estou falando aqui mesmo, tá? Eu não uso chupeta, não. Eu uso revólver mesmo, é pistola. Então... Ameaçado de morte, excelência. Então, presidente... Acabei de ser ameaçado e quero que conste. Cala a boca. Cala a boca, nenhuma, presidente. Quero que conste que Vossa Excelência, Vossa Excelência me ameaçou de morte. E Vossa Excelência deverá ser caçado por essa casa. Presidente, fala como valentão e na hora que um coronel fala que usa arma, vem com essa palhaçada. Eles estão cortando o microfone só para contextualizar, porque a coisa... Deputados. Uma pausa dramática, né? Bastante. Eles continuam discutindo, mas os microfones estão fechados. Deputados. Falou o que quis e agora ouve o que não quer. Quem começou foi o Janones, presidente. Ele que começou. Eu acho que a gente tem que dividir em dois momentos, né? Primeiro, não foi o Rui Falcão que disse o chupetinho. Acho que primeiro precisa ficar muito claro, porque ontem, no calor da notícia, a gente... É porque foi um lip sync perfeito de áudio e vídeo, né? E como o William De Luca falou muito bem hoje pela manhã, o detalhe é muito claro. Não acendeu a bolinha vermelha do microfone. Então, o microfone estava desligado. Né? Acho que, Guga, vamos tratar primeiro sobre essa errata de ontem e depois a gente repercute aí sobre essa ameaça. Pois é, ontem, depois daquela sessão que parecia um circo ali na CCJ, o final da sessão teve aquele momento em que o Rui Falcão, enquanto tá todo mundo ali chamando o Nicolas de chupetinha, ele fala para o Nicolas continuar falando, mas pareceu na hora que era o Rui Falcão que estava chamando de chupetinha, inclusive a direita surfou em cima disso, surfou a noite inteira ontem, e hoje, enfim, eles reconheceram que não foi o Rui Falcão, que foi o Janones. O Janones, inclusive, confessou, não diria confessou, mas revelou sim que foi ele, disse que foi ele, bateu no peito e falou, fui eu mesmo, e foi até o que provocou essa confusão aí com o Alberto Fraga. Então não foi o Rui Falcão, a gente até comentou, eu e o Chico, olha, eu até falei, se foi o Rui, é ruim, pode ser ruim porque eles vão se fazer de vítima, e se fizeram, mas não foi o Chico. Então, a provocação de fato partiu de deputados ali em volta, que estavam em volta do Nicolas, mas não partiu do Rui Falcão. Foi esse o erro. Para ficar bem claro, vamos rever essa imagem, presta atenção que a bolinha vermelha está desligada, apagada. Tem chupeta. E conduzindo aqui para minha pergunta, para o meu tempo, por gentileza, presidente. Fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso falar. falar. Fala não. Deixa. Ô, a peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir. Posso continuar? Vai, chupetinha. Nossa, Aí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Muito em cima. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Pronto, esclarecido. Parece muito, né? Mas é muito perfeito mas o realmente movimento não da boca dele não com o áudio. Desculpa que revelou como fosse dele. Não só nós, mas a imprensa inteira, porque parecia muito dele. Agora eu queria entender sobre a ameaça, Calejão. O que te parece dizer não tenho chupeta, tenho revólver? Não, é uma ameaça explícita. A meu ver, não resta dúvida de que ele tá fazendo uma ameaça explícita de que eu vou utilizar uma arma de fogo contra um parlamentar brasileiro. É uma fala que está sendo proferida no âmbito de uma casa parlamentar e é algo extremamente sério. Agora, veja, o problema, quando a gente criticou com muita ênfase a atitude do Nicolas Ferreira, é porque isso não tem limite, entende? Na medida em que você usa uma peruca
você abre um precedente, na medida em que você age de uma forma absolutamente jocosa, tirando sarro com esse tipo de cena, você sabe como isso começa. Você não está destilando ódio. Isso foi uma fala transfóbica. Você está transformando uma casa parlamentar, que em tese deveria abrigar aí o suprassumo da vida política nacional, num escândalo. Tudo o que segue é muito deletério para a vida da nação, seja junto à própria população ou seja a própria atividade parlamentar dentro da Câmara ou dentro do Senado, por exemplo. É por isso que esse tipo de coisa deve ser coibida e deve ser condenada com muita ênfase, porque isso é o começo do que vem a se tornar uma agressão física, como a gente infelizmente presenciou hoje, esse deputado ameaçando o André Janones de morte. Vamos dar uma olhadinha na agressão, porque o barraco continuou. Vamos dar uma olhada. Quem começou foi o Janones, presidente. Ele que começou essa palhaçada. Presidente, o senhor tem que conduzir o trabalho, pelo amor de Deus, presidente. Olha, vou suspender a reunião por 1 hora. E só um parênteses, Rô, ao que tudo indica, o André Janones disse que esse parlamentar estava armado. Né? A gente não tem... Aparentemente armado, pelo menos isso é o que diz o André Janones, ele estava armado nessa ocasião. Ele costuma, assim, no mandato dele inteiro, ele costuma se vangloriar, que está sempre armado, preparado para a guerra, para a luta. Ele é um deputado da bancada da bala, então ele sempre confessa isso, ele sempre se orgulha dentro daquele universo... e eu creio que no caso dele é até pré-bolsonarista, no certo sentido, esse mundo das armas, por conta vem do mundo militar. E é esse cara é essa figura que é ameaça mesmo, não é de hoje. Helder, ameaça ou não? Ameaça, claríssima a ameaça do Alberto Fraga. E como o Chico lembrou, ele faz parte de uma escola que durante muito tempo teve posições marginais no Congresso. O Alberto Fraga, o Ponte Lopes, cada estado tinha um ou mais representantes do tipo. O próprio Bolsonaro era um representante desses daí, tanto que o Bolsonaro é um grande amigo do Fraga. Né? Durante o mandato do Bolsonaro ele acabou rompendo com o Fraga em algum momento ali, mas eles depois restabeleceram a amizade e eles sempre foram muito próximos. Então sim, o Chico está corretíssimo sobre isso e é uma ameaça clara. Ele podia até não estar armado ali, mas o Fraga em 2014, por exemplo, ele teve, né, a sua vida vasculhada e descobriram que ele tinha armamento de uso restrito em posse dele, mais munição suficiente para você tomar um pequeno país do Caribe lá em Brasília. É uma pessoa que sempre teve, sim, munição, a arma guardada em casa, inclusive já rodou por conta disso. Agora, o Janones está certinho em pedir para que seja investigado esse caso e, se possível, ele seja cassado. Agora, pegando carona no que disse o César, é lamentável ver o Congresso dessa maneira, apesar de ser muito animado, trazer pauta para quem é jornalista, mas você viu o nível quinta série? Ah, foi o Janones que começou. Lembra mesmo aquelas aulas de quinta série, quando você tem algum desentendimento com um amigo, aí você tem que falar pro professor que foi fulano que começou, ou que você não tem nada a ver com aquilo. É meio triste de ver essa situação, com certeza. E só lembrando aqui, para finalizar a minha fala, que o Nicolas Ferreira também disse no Twitter dele, veja só, talvez falando a primeira verdade da vida dele, que o áudio não foi do Rui Falcão e sim do André Janones. Então até o Nicolas Ferreira reconheceu que foi o Janones que fez o lip sync perfeito naquele momento. Gente, vamos ver e ouvir de novo a fala do deputado que se diz responsável. Sou eu que estou falando aqui mesmo, tá? Eu não uso chupeta não, eu uso revólver mesmo, é pistola.
E aí, Chico Sá? Sou eu que estou Caboclo. falando aqui mesmo, tá? Eu não uso chupeta, não. Eu uso revólver mesmo, é pistola. Olha de novo. Olha, a legislatura começou, não tem 15 dias. Não tem. Aposta em março. É verdade. Não tem 10 dias, não tem 15 dias. É verdade. E já tivemos o episódio da peruca, né, numa transfobia explícita. Tivemos esse espetáculo todo de ontem. Olha, se a direção da casa não impõe um regulamento, em cima do regulamento que já existe, que é para rolar um debate saudável, eu não sei como é que vai ser daqui a um mês. Tá difícil organizar a casa, né? Tá bem difícil. O Ulisses Guimarães falava que, você acha que esse Congresso atual é ruim? Veja o próximo. Espera. Imagina, o doutor Ulisses está certíssimo. Esse aí é o pior que já houve. E Guga, veja, tem uma discussão que é muito premente que eu quero colocar aqui para vocês, que é o seguinte. A gente sabe que a extrema-direita utiliza esses métodos, eles ficam ali provocando para querer ganhar o corte e viralizar via rede social, mas também tem uma perspectiva na esquerda que defende que o enfrentamento é por aí mesmo. O que te parece, Noblar? Como é que você se posiciona nesse debate? Olha, se a esquerda lá no plenário ou nas comissões passar a querer agir de igual para igual com a extrema-direita, revidando de maneira similar, aquilo ali vai virar um circo completo. Esse é o problema. Tem que ser... eu não acho também que você tem que ser passivo a ponto de deixar esses caras surfarem e criarem essas situações onde eles vão lacrar. O Flávio Dino ontem, ele foi perfeito nisso. Ele conseguiu, de uma maneira onde ele se colocou acima da extrema-direita e não no mesmo patamar, ele conseguiu neutralizar todo aquele circo que eles tentaram armar, os ataques, a homofobia, que não ali se voltou depois contra eles, de uma maneira em que o Flávio Dino ficou acima dos caras. Aquela é a tática. E não se rebaixar ao ponto dos caras, mas também não ser passivo, debochar, até provocar um pouco, como fez o Flávio Dino, para não deixar eles lacrarem, mas ficando ali num patamar onde você não possa ser igualado, não possa ser depois colocado na mesma balança desse pessoal. É um trabalho muito difícil de ser feito. O Janones hoje, ele inclusive deu uma resposta muito boa em cima dessa história, porque estão querendo colocar o Janones na balança dessa turma, dizendo que ele está fazendo o que essa turma faz. E aí o Janones respondeu que, olha, os caras são vários ao mesmo tempo, fazendo um discurso de ódio e falando que vale qualquer tipo de discurso. Então, se vale, eu vou rebater. Mas a maneira como você vai rebater, você tem que medir muito bem. Senão, você acaba sendo colocado na mesma balança e você acaba banalizando o que esses fascistas fazem. E não pode banalizar. Inclusive, a ideia deles também é essa, é provocar e depois posar de vítima. Então é um jogo muito difícil de ser feito, né? E só para terminar, sobre o Alberto Fraga, que o Helder falou que ele ficou um tempo separado do Bolsonaro, foi por conta da pandemia, que ele perdeu parentes na pandemia e ele realmente se revoltou com a inércia do Bolsonaro. Não com a inércia, né? Foi até pior, com a ação do Bolsonaro pró-pandemia, contra vacina, etc. Então foi ali que rolou a rusga. Mas ele é um coronel reformado da PM, que faz parte da bancada da bala e que tem sempre essa imagem de alguém muito truculento que anda armado. E, enfim, seria patético você caçar o Janones por chamar o Nicolas, alguém que provocou uma situação de deboche indo de peruca e que depois recebeu o troco. Seria patético você condenar o Janones por chamá-lo de chupetinha e passar pano e não condenar o Alberto Fraga por fazer uma ameaça de morte. É muito mais grave o que o Alberto Fraga fez. Claro. E a gente tem um posicionamento do André Janones, vamos dar uma olhada e a gente continua nessa conversa aqui. Roda aí.
Não? Depois a gente mostra o VT, Calejão. Pode seguir. Helder, o que te parece isso, cara? Você é um craque da comunicação, como é que você sente essa questão? A gente deve utilizar métodos análogos, a gente deve seguir mais a estratégia do que fez o Flávio Dino e o Contarato hoje? Como é que você sente essa questão, cara? Sempre teve aquele problema da esquerda só reagir às pautas que a extrema-direita joga, como a pauta de fazer um enfrentamento à causa trans, que foi liderada pelo Nicolas Ferreira, e que hoje até o Exalci Lucas, que é um senador muito ligado ao fisiologismo do Senado, estava comentando com a Ana Moser, até trazendo um caso que é fake news, tá? Você olha lá no canal do Mamãe Falei, e ele gravou um vídeo indo ao Hop Hari com um homem vestido com roupas masculinas para fazer piada com a causa trans. E a esquerda, quando vai pegar o bonde, só reage. Ao mesmo tempo, eu não acho que caia bem usar a mesma agenda da direita dentro do Congresso. Você não pode tumultuar aquele espaço reiteradamente, mas também não pode deixar a bola sempre na mão deles para que a gente apenas reaja e nunca ataque de uma maneira que coloque eles emparedados, principalmente quando há discussão de temas sérios, entendeu? A gente tem que mostrar também, e aí deixar um pouco no ar para que a população decida como que é a qualidade de cada parlamentar lá dentro do Congresso. Perfeito. Se você tem um Alberto Fraga ameaçando o outro com um revólver, sendo que ele nem foi a pessoa ofendida, você já começa a notar que existe sim uma truculência que vai superar e de muito longe a qualquer tipo de agressividade que parta da esquerda ou de parlamentares que têm um posicionamento distinto a dos bolsonaristas, né? Então, é sim um tema muito delicado. Eu não acho que a gente deva simplesmente não responder e também não acho que a gente deva só reagir às pautas que eles trazem, mas tem que tomar cuidado para não pesar a mão. Se pesar a mão também se iguala em baixaria com os caras. Agora sim, vamos dar uma olhadinha no Por favor. que disse o deputado André Simbora. Janones? Pessoal, atenção, agora é oficial, Bolsonaro já foi intimado a depor pela Polícia Federal, ele terá que voltar ao Brasil debaixo de vara, né, como se diz no popular, e ele pode ser preso a qualquer momento. Eu ainda estou aqui na Câmara dos Deputados, acabei de chegar aqui no meu gabinete, um dia muito corrido, a gente ainda está em sessão, eu vou voltar para lá agora, mas primeiro, rapidamente, fazer um resumo aqui para vocês do que aconteceu no dia de hoje, para que vocês possam me ajudar compartilhando esse conteúdo. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, foi intimado pela Polícia Federal, ele teve que vir dos Estados Unidos debaixo de vara, está chegando amanhã, quinta-feira, dia 30, aqui no Brasil, amanhã pela manhã, e já dia 5, próxima quarta-feira, ele já vai ter que ir na polícia depois, pode ser preso, dependendo do que acontecer daqui para lá, ele pode sair dali preso, na cadeia. Por isso, os bolsonaristas estão desesperados aqui na Câmara dos Deputados e hoje me ameaçaram de morte, inclusive. Um deputado federal do PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro, aqui de Brasília, colocou a mão na cintura e disse o seguinte: olha, eu não uso chupeta não, porque o outro deputado lá é infantil demais, entrou num bate-boca. Esse deputado sabe-se lá porque tomou as dores dele e disse o seguinte: olha, eu não uso chupeta não, eu uso revólver. Colocou a mão na cintura, partiu pra cima de mim, mas foi detido por outros colegas. Pra resumir, sabe o que é isso? Desespero, porque a casinha deles tá caindo, Bolsonaro vai ter que responder, vai ter que depor na polícia, né? Ladrão de joias, bandido, canalha, vagabundo, ladrão de joias, né? Foi pego aí roubando para si joias que deveriam ser integradas ao patrimônio da União, do Estado brasileiro. Ao que tudo indica, foi propina, isso mesmo. Bolsonaro teria recebido propina em formato de joias para facilitar aí as importações de alguns países, para dar concessão a mineradoras, enfim, uma série de suspeitas que levam a Polícia Federal a intimá-lo, repito, para depor no próximo dia 5. A tentativa era me intimidar, porque ele voltando ao Brasil amanhã, ele sabe que a gente vai também partir para cima, né, de forma democrática, sem usar da violência como eles fazem, e por conta disso, desesperados, com medo, né, tentaram me intimidar, mas o tiro saiu pela culatra. Tá aqui a representação que eu fiz hoje,
na Polícia Civil, na PGR, a Procuradoria-Geral da República, não conseguiram nos intimidar. Agora é que nós vamos para cima mesmo, nós vamos ajudar o presidente Lula a realizar as transformações sociais que o nosso país precisa para atender o povo brasileiro, especialmente os mais pobres, aqueles que precisam de uma assistência do Estado. Me ajuda a compartilhar essa live, a levar essa mensagem para frente, para mandar o recado de que nós não temos medo de intimidações nem de ameaças. Bolsonaro, o ladrão de joias, terá que pagar por todos os seus crimes. Amanhã, dia 30, ele volta à cena do crime e vamos dar a ele o tratamento que ele merece, que é perante a justiça. Tamo junto. Pois é, amanhã é um grande dia no aeroporto de Brasília. Se a gente achava que a bancada governista estava muito calma, não estava respondendo à altura, não estava enérgica, não estava dizendo o que o governo faz, não estava falando do Bolsonaro, o Janones hoje... agora, eu fico sempre em dúvida, a dúvida pessoal ali se vale readotar o tom de campanha no plenário. Isso é uma dúvida que eu tenho. Por isso que eu prefiro o tom Flávio Dino é mais elaborado, né? Não sei se é mais popular ou é menos popular, mas seria uma forma de responder mais elaborada. E eu acho que esse é um ponto central, 20 segundos só, Rô, porque eu acho que é um ponto que eu gostaria de me posicionar. É eficiente, você vê que o Janones ele é muito incisivo, ele é muito competente nisso que ele faz, e como o Maldonado colocou com muita propriedade, é fundamental, mas tem uma linha tênue. E você tem que tomar muito cuidado quando você vai utilizar essa abordagem, precisamente por isso que o Helder salientou, porque é um canhão. Se você utilizar de uma forma minimamente equivocada, o tiro sai pela culatra. Nesse caso e nessa fala, o Janones foi perfeito, a meu ver. A comunicação... Perfeito. Completa. Deixa eu chamar o nosso convidado, Floriano Azevedo, advogado e professor da Universidade de São Paulo, querida USP. Boa noite, Floriano. Boa noite César, Chico, boa noite Roberto. Boa noite. O ex-presidente chega amanhã e quarta-feira que vem, dia 5, vai prestar depoimento na Polícia Federal sobre o caso das joias. Floriano, você acredita que esse caso vai dar em cadeia ou termina em pizza? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho muito pouco provável que termine em pizza. Né? Eu acho que os elementos que a gente conhece, já falamos disso aqui em uma outra oportunidade, são elementos que, em tese, caracterizam aí uma conduta de difícil superação, né, do ponto de vista criminal. Tanto do ponto de vista, se houver evidências de atrelamento do prêmio, do presente que ele ganhou com algum benefício, seja das ações que o ex-presidente Bolsonaro teria feito depois na tentativa de desembaraçar aquelas joias. Né? Então você tem enquadramento penal de vários tipos. Né? E eu diria para você, Roberta, que se a gente aplicar a interpretação da Lava Jato sobre atos de corrupção, né, que de certa forma mudou a tradição da jurisprudência de entender que só é ato de corrupção quando tivesse ligada a algum ato concreto de benefício, né, a vinculação da propina com o ato de benefício, na Lava Jato, bastava ter recebido algo caracterizado como propina, que era presumidamente corrupção, como foi feito com as doações eleitorais. Se nós partirmos dessa premissa, se um juiz eventualmente que for julgar esses fatos partir dessa premissa, eu diria que o presidente Bolsonaro pode, ao fim e ao cabo, ser condenado criminalmente. Se vai dar cadeia, bom, acho que uma condenação é bastante provável. Agora, eu não acho que ele, como falou o deputado Janones, que ele vai sair preso necessariamente do depoimento. Acho que isso, nesse momento, não é propriamente provável. O caso, perfeito. Noblar, está contigo. Não, a chegada dele, ele vai ser recepcionado pela Polícia Federal, mas não para ser levado para a cadeia, né? O procedimento comum quando chega um ex-presidente, a Polícia Federal recebê-lo, pegá-lo de dentro do avião e levá-lo para um carro da Polícia Federal para ele sair pela lateral do aeroporto. Bolsonaro sequer sairá pelo saguão principal, o que o deixou muito irritado. Ele ficou muito chateado. A intenção do Bolsonaro era fazer uma carreata
uma motociata, mas não, ele vai ser recebido pela PF, vai ter que sair de mansinho pela lateral, pelo jeito, vai parar lá na sede do PL, aqui na sede do PL, fica até perto da minha casa, para encontrar com o Valdemar da Costa Neto e com a Michele. Esse é o itinerário dele, por enquanto não. Pode ser que algum juiz de primeira instância resolva colocá-lo por alguns dias na cadeia. Mas um processo para levá-lo de fato a ser condenado à prisão, isso vai demorar muito tempo, anos provavelmente. Agora, inelegível sim, a expectativa é que ele fique em breve por conta principalmente do processo que envolve aquela reunião que ele fez com os embaixadores. Mas amanhã, enfim, Brasília sabe o que vai acontecer, vai em alerta. Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Estão esperando de 5 a 10 mil pessoas amanhã, veremos o que vai dar. Vamos dar uma olhada como é que vai ser essa preparação para a recepção do ex-presidente? Roda aí. O que nós estamos buscando com essa união de esforços é principalmente preservar a rotina normal do Aeroporto Internacional de Brasília. Para vocês terem uma ideia, temos algo em torno de 40 mil pessoas que por lá trafegam durante o dia. Qualquer problema que nós tivermos no aeroporto de Brasília vai repercutir não só na sociedade local aqui, mas também repercussões em toda a malha aérea brasileira. Nós estamos orientando que evite aglomeração no local. Nós faremos todo o trabalho para poder garantir que esse deslocamento seja feito com segurança do próprio ex-presidente, né? Mas de uma maneira bastante controlada. Por exemplo, o desfile em carro aberto que você mencionou, não existe essa previsão, né, de desfile em carro aberto, até porque isso aí contraria as leis do Código Nacional de Trânsito, né? É compreensível, como aqui já foi dito, que haja uma expectativa dos seus apoiadores em recebê-lo, mas não na região do aeroporto. Perfeito. Falou aí, pessoas... né? Só o chefe da Polícia Federal no DF e o secretário também que estão ali cuidando dessa recepção. Com preocupações que fazem todo sentido, porque tivemos uma polícia omissa no dia 8 de janeiro, deu no que deu, naquele ato de terror. Tivemos no Natal do ano passado, não se esqueça, uma ameaça de bomba, foi encontrada bomba, tem pessoas procuradas ainda, porque tem um blogueiro do Ceará, por exemplo, que desapareceu, com a ameaça de jogar uma bomba no aeroporto de Brasília e simplesmente acabar com o aeroporto. Então, não estamos tratando, não pode haver esse clima de festa, porque estamos tratando com o bolsonarismo. Capaz daquela ameaça de bomba no aeroporto, capaz do ato de 8 de janeiro. Então, eu creio que todas as autoridades do DF pensaram no dia 8 e, olha, se a gente facilita, a gente vai escoltar de novo bandido para cometer outro ato de terrorismo. Então, a preocupação é muito necessária. Claro. Né? Floriano, e aí eu gostaria de entender algo contigo, aproveitar a tua presença. O Bolsonaro foi intimado, portanto, pela Polícia Federal a prestar um depoimento no dia 5 de abril, agora na semana que vem. Ele precisa necessariamente comparecer nessa ocasião? Ele pode alegar algo no sentido de não comparecer? Quais são as implicações práticas dessa intimação? Olha, César, uma intimação no inquérito policial, ela obriga o intimado a comparecer, né? Claro que existe uma margem razoável de abertura, eventualmente, pelo delegado, para adiar, postergar em função de um motivo justificado, né? Mas quem é intimado a depor no inquérito policial não tem a faculdade de não comparecer. Inclusive, a recusa justificadora de algo que, de novo, na Lava Jato era muito usado, a recusa é o motivador da condução coercitiva. Vocês devem estar lembrados que era uma prática da 13ª Vara de Curitiba, antes de intimar, já determinar a condução coercitiva para prestar depoimento. Isso, pela lei, só pode ocorrer se o presidente Bolsonaro, por exemplo, ou qualquer outro intimado, se negar imotivadamente a comparecer perante a autoridade policial. Perfeito. É isso, né? Helder, o que te parece? Você quer fazer uma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Aproveita que... Não, então, não, eu só queria pontuar aqui pelo seguinte, né? O Bolsonaro avisou que passaria os próximos dias
descansando. Talvez seja a primeira pessoa que tira 3 meses sabáticos nos Estados Unidos, volta para o Brasil para tirar mais férias. Eu nunca vi umas férias tão longas assim. E o detalhe é que ele nunca trabalhou, né, Helder? Gente, ele tá cansado, a viagem é longa. Ele emendou 28 anos sem trabalhar, ainda tira férias. 3 meses de férias com mais 40 anos, sem trabalhar muito também. Mas aparentemente esse descanso dele vai ser abreviado aí no dia 5 de abril. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu realmente espero que ele tenha que responder por isso e pagar por isso. E não só, né? O melhor de tudo é o Bolsonaro ficar inelegível, porque existe um risco dele ser prefeito do Rio de Janeiro ano que vem. Caso ele não quer, mas é verdade. Coitado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já passou por grandes reveses políticos, por momentos ruins demais nos últimos anos, e ainda receber o Bolsonaro como prefeito no ano de 2024 já seria mesmo a tampa em cima do caixão. Acabou maldição, né? Aí é maldição. É maldição. Total. É o plano de fuga do Bolsonaro para escapar da justiça, é esse. Conseguir de novo a imunidade parlamentar, e aí para conseguir rapidamente teria que ser uma eleição para prefeito, porém o Braga Neto também quer disputar a prefeitura, só que Bolsonaro não quer deixar porque quer abrir espaço para o filho dele, para o Flávio, né? Eu acho que é o Flávio que quer disputar a prefeitura, o Flávio Bolsonaro. Gente, vejam o que Steve Bannon, o maior estrategista da extrema-direita americana e ex-assessor do ex-presidente Donald Trump, disse hoje à Folha de São Paulo sobre Bolsonaro e o Brasil. Bolsonaro vai voltar ao Brasil e vai ser incrível. Vai ser reeleito presidente. E tem mais. Sou muito próximo de Eduardo Bolsonaro. Ele será presidente do Brasil um dia. Nem sei com quem eu começo aqui. Eu não sei nem como é que dá espaço para esse cara, sabe? Com essas duas aspas do que um jornal disse que publica esse tipo de coisa. Veja, parece propaganda do bolsonarismo. O Bannon é uma figura extremamente perigosa. Ele é o líder do então The Movement, junto com o Modriakin, que é outra figura que tem bastante proeminência na cena europeia. Eles vêm regimentando quadros e vêm promovendo esse tipo de política com base no ódio através de redes sociais em diferentes partes do mundo. Então a gente tem a Glória Alvarez, a gente tem Axel Kaiser, a gente tem Javier Milei, tem Orbán na Hungria, enfim, sem número de pessoas que têm uma relação muito próxima com Steve Bannon e que utilizam essa mesma estratégia que o próprio Bannon avança no Brasil. Não por acaso ele tem no Eduardo Bolsonaro o garoto propaganda dele, não só para o Brasil, mas para a América do Sul de forma um pouco mais ampla. Agora, eu gostaria de ouvir do Floriano, Rô, o seguinte: a gente teve uma discussão muito pertinente, Floriano, se eu não me engano ontem até, que está debatendo o marco civil da internet e como a gente precisa ser capaz de compelir as big techs a ter que se responsabilizar pelos serviços que elas prestam, sobretudo quando esses serviços contêm mensagem de ódio e acarretam mortes ou danos. Como é que você sente essa questão e o que está em pauta hoje no Brasil? Existe espaço para melhoria nesse tipo de legislação? É um tema sensível? Pode implicar em algum tipo de censura? Como é que você avalia isso? Olha, eu acho que nós temos já contratado para proximamente uma discussão sobre o marco civil da internet. Né? E eu acho aqui, César, que nós temos dois polos e certamente a solução legislativa vai ter que estar no ponto intermediário. De um lado, você ter uma regulação estatal tão forte que você impeça as pessoas de usarem a internet para difundir conteúdo, para fazer, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, que é uma discussão jornalística numa plataforma de internet. De outro lado, é uma situação que hoje se verifica, que é de uma total irresponsabilidade dos provedores de conteúdo com relação àquilo que eles promovem e divulgam. Né? Eu acho que essa total irresponsabilidade ela não pode perdurar. Né?
na minha concepção, que a gente vai ter que achar um ponto intermediário que, de certa forma, aproxime um pouco a responsabilidade da rede, dos provedores de conteúdo, uma responsabilidade do que acontece hoje com jornais, com radiodifusão, que tem alguma responsabilidade sobre o conteúdo que veiculam. Né? Então, deixar do jeito que está, eu acho que é fingir que um problema grave, e César, não só um problema de discurso de ódio, que já é gravíssimo, mas o que aconteceu na escola, lá, com um aluno que foi emulado a praticar assassinato, né, no ambiente das redes. Né? Grupos que ficam fomentando perseguição de minorias, né? Isso aconteceu na África, com praticamente um genocídio emulado via redes sociais. Então, eu acho que nós temos que chamar os provedores de conteúdo, chamar as Big Techs para a responsabilidade. Ou bem elas têm mecanismos eficientes e efetivos de autorregulação, né? Ou nós vamos ter que ter algum tipo de ingerência estatal residual, subsidiária, mas eficaz, para evitar que você tenha a internet como terra de ninguém para qualquer tipo de conteúdo que causa dano, efetivamente causa dano. E olha só, o Ministério Público Federal no Paraná pediu à Justiça o arquivamento das investigações sobre o plano do PCC para atacar o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. A juíza Gabriela Hardt, da 9ª Vara Federal de Curitiba, negou o requerimento. De acordo com o Ministério Público Federal, somente o planejamento de um crime não poderia ser punido pela legislação brasileira. Floriano, estamos perplexos aqui no estúdio. Queria te perguntar, é isso mesmo? Só temos que saber a perplexidade quanto ao que pediu o Ministério Público ou o que decidiu a juíza. Né? Vamos entender o que pediu o Ministério Público para a gente também não ficar tão perplexo. Boa. O Ministério Público, olhando todos aqueles crimes potenciais que foram descobertos, ele encaminhou e vai ter prosseguimento uma série de crimes. A organização criminosa e outras que estão caracterizadas. Mas em relação ao sequestro, né, ao possível sequestro, ao plano de sequestro, o que o Ministério Público entendeu é o seguinte: até o ponto em que foram, se foram, não caracterizaria crime. Né? Ou seja, ele entendeu que ao ponto que foi identificado, não havia sequer a preparação de um crime, mas uma mera articulação possivelmente tendente ao crime e que não haveria evidências suficientes para avançar numa investigação que leve à imputação do crime de sequestro, tentativa de sequestro para esses réus. O que a juíza determinou, nada mais, nada menos do que, nesse momento, a ausência de elementos que caracterizam a prática do crime de sequestro em uma versão de tentativa ainda não é maduro o suficiente para dizer que não se chegou a caracterizar o crime. Então, a investigação, no entender da juíza, deve prosseguir. O que está claro até agora é que, na visão do Ministério Público, não tem uma concretização, uma efetivação de que realmente havia um plano efetivo para sequestrar autoridades. Né? Embora a gente possa, e eu não conheço no detalhe, nenhum de nós conhece no detalhe o inquérito, até porque ele não é público de todo, não há elementos, no entender do Ministério Público, que comprovem que realmente havia um sequestro, né, em andamento ali nessa investigação. Helder, então, tá muito quieto, viu? Vou abrir o microfone, Guga. Para o Helder, ele está muito quieto. Entender... Mas o Guga quer participar? Não, que eu queria falar desse ponto. Só queria entender esse ponto. Vai lá. Não, só queria entender esse ponto. Então, se não foi... Realmente, é isso, né? Segundo o Ministério Público, não havia um sequestro em andamento para depois tentar extorquir o Estado usando o Moro como troca. Agora, se não há esse crime, qual é o crime que há em apuração? Eu sei que eles estavam ali, segundo o que foi investigado, perseguindo o Moro, enfim, tinha casa alugada perto do Moro, estavam vigiando o Moro. Mas qual é o crime que estaria sendo cometido se não há esse de sequestro? Foram várias condutas, né, Guga? Você tem ali uma organização para a prática de crime.
A questão da projeção de potenciais homicídios está mais bem caracterizada como um planejamento, uma tentativa de assassinar pessoas, mais caracterizado, no entender do Ministério Público. Você tem transações financeiras que podem caracterizar a lavagem de dinheiro. Então, esse grupo, né, que tinha também porte ilegal de armas, enfim, a investigação desvendou vários crimes já caracterizados, né? Agora, a dúvida aí entre o Ministério Público e a juíza para o Ministério Público havia só um pensamento, né, uma ideia vaga de fazer um sequestro, nada além disso. Não sei se é real ou efetivo diante das provas. Para a juíza, ela entende que essa intenção, né, intenção íntima, né, organizada, chegou a um ponto que já pode, em tese, caracterizar um sequestro tentado, né? É uma dúvida, e nós todos teríamos que ter mais elementos para dizer. Mas, se não foi uma tentativa de sequestro, certamente tem uma organização criminosa, tem uma tentativa, enfim, de homicídio, tem lavagem de dinheiro, tem perturbação da ordem, tem uma série de coisas que podem caracterizar condenação criminal. Helder, qual é a sua visão sobre essa decisão do Ministério Público Federal? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Por favor, vai lá. Que é a seguinte, qual o nível de responsabilidade das decisões da Gabriela Hart para essa posição do Ministério Público? Será que ela atropelou ali um pouco os fatos e a competência até do Judiciário de São Paulo e por isso a investigação acabou assim? Aí você tem um ponto, né? A justificativa do prosseguimento da competência da juíza neste caso, ela é muito polêmica, ela é muito discutível, né? Um juiz que conduz o inquérito, entender que o inquérito ainda não há condições para ele ser arquivado, não é propriamente impossível. Mas esse tema da competência ser mantida lá, ela é realmente discutível, disputável no mínimo, né? Até porque, se, como entende o Ministério Público, essa tentativa de sequestro em Curitiba não ocorreu, a competência torna-se ainda mais indevida, né? Porque os crimes eram organizados em outros núcleos e para serem realizados em outros estados. Chico, perfeito. Doutor Floriano, voltando ao nosso personagem de amanhã, ao Bolsonaro, a essa chegada, há alguma possibilidade, isso é factível, ele ser intimado no próprio aeroporto? Isso é uma curiosidade de leigo ou semi-leigo. É comum a Polícia Federal intimá-lo ou isso é feito burocraticamente via escritório de advocacia, ele não fica nem sabendo, não assina nada na chegada? Chico, só pode ser intimado via o advogado se o advogado já estiver nos autos do inquérito, né? Eu não sei, aí não tenho notícia que o advogado já se arvorou no inquérito, até porque a partir da oitiva dele ele pode ou não ser indiciado no inquérito. Bem provável que acabe por ser, pelas informações que a gente tem. Mas nesse momento ele pode ser intimado, como outras pessoas estão sendo intimadas, para dizer o que sabem dos fatos. Não é incomum ser intimado quando chega no aeroporto. Você aí, se for recuperar, vários agentes públicos foram intimados quando desceram de voos para prestar depoimentos ou até para irem imediatamente ser ouvido por autoridade policial. Não é o comum, né? Não é o comum, mas não é inusitado. Se ele estivesse na casa dele, em Brasília, e o delegado intimasse, iria lá um policial, um agente público, para a casa dele para intimá-lo, né? Como acontece com todos os inquéritos policiais. Perfeito. Pode ser intimado, vai chegar de dia, não tem nenhum problema, pode ser intimado no aeroporto mesmo. Perfeito. Tá Floriano, vai lá, Calejão. Tem uma questão que eu acho que as pessoas também querem entender, Floriano, que é o seguinte: hoje circulou na imprensa que, através de um malabarismo semântico que o Sérgio Moro fez, dizendo que a prerrogativa de foro é um privilégio odioso e que ele abre mão disso e que, portanto, ele não quer ser julgado
pelo STF, que é a Corte Constitucional Brasileira, e que ele gostaria de ser julgado na primeira instância, contanto que não seja pelo Eduardo Apio. Como é que você entende? Explica um pouco para a gente. A pessoa que está sendo investigada tem essa prerrogativa de escolher onde e como ela quer ser julgada? O luxo, né, da escolha, né? Não, agora eu quero ser julgado por esse juiz, por esse outro não. No Supremo não dá para mim, estou fora. É muito poder, né? O Chico, César, essa assertiva, ela consegue errar da premissa à conclusão em tudo. Né? Primeiro, que o foro não é um privilégio pessoal, né? Como se nós tivéssemos um país com castas que pessoalmente levassem a ser julgados por juízes mais ou menos nobres. Né? Primeira coisa. Ela é uma prerrogativa da função. Ela protege a condição de parlamentar e não a pessoa do parlamentar, embora muitas vezes as coisas se confundam. Né? Terceiro, não tem nada de, digamos assim, de convicção nessa fala. Sabe por quê? Ser julgado pelo Supremo é muito ruim, né, para o réu. Porque se ele for condenado, ele está condenado em última instância. Sim, já era, sim. Já era. Se você vai para uma primeira instância, e aí até um pouco interessante que o juiz Moro fale isso, você tem um processo mais longo, a chance de prescrição é maior, né, e você tem pelo menos 2 instâncias recursais, para ser tranquilo. Né? No Supremo, a depender da velocidade do Supremo, num caso que é um réu só, ela não é propriamente lenta, ele é julgado pelo órgão pleno do Supremo, ou por uma turma do Supremo, dependendo do caso, e uma vez tendo uma sentença condenatória, ele tem recurso, mas é recurso de embargo, não é um recurso que é outra instância que vai decidir, e aí você já está condenado. Né? Você lembra disso, Chico? Todos os réus do mensalão, né, saíram do julgamento, depois dos embargos, para condenação, para cumprir pena. Né? De outro lado, talvez esteja aí, por trás da fala do juiz Moro, uma expectativa que ele seja mais bem recebido no julgamento por juiz de primeira instância para começar o processo. Agora, não existe no ordenamento brasileiro, seria uma perversão se o réu pudesse escolher aonde ele é julgado e por que juiz, porque ele foi além, ele falou assim, todos os juízes menos aquele. Né? Eu fico imaginando se cada réu puder fazer isso, né? Vai ser interessante. No tempo da Lava Jato, com ele no comando, né? Ah, não quero o Moro, não, agora eu quero isso. Ótimo esclarecimento. Eu diria aí, César, que essa tese do juiz Moro, do senador Moro, é um self-service de jurisdição criminal. Né? Você vai e escolhe a sua. Muito bom, querido. Obrigado pelo esclarecimento. Floriano Azevedo, obrigada, viu, por participar aqui do ICL segunda edição. Uma boa noite para você. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Abraço. Abraço, querido. Obrigado, doutor. E olha só, o deputado André Janones está acompanhando o ICL segunda edição e mandou uma mensagem, um vídeo exclusivo só pra gente. Roda aí pra gente dar uma olhada. Boa noite, Eduardo. Boa noite a toda a equipe do ICL. Atualizando vocês aqui rapidamente do acontecido nessa quarta-feira, dia 29 de março do ano de 2023, que na verdade é uma continuação do que aconteceu no dia de hoje. Eu vou explicar rapidamente. Durante uma sessão da CCJ com o ministro Flávio Dino, deputados bolsonaristas passaram o tempo todo provocando o ministro e dizendo que nós parlamentares teríamos direito a uma imunidade parlamentar absoluta, né, em nome do tão falado direito à liberdade de expressão. Pois bem, depois dessas provocações, eu devolvi a provocação a um dos deputados presentes e essa discussão se estendeu até o dia de hoje, quando na CCJ eu utilizei da palavra novamente para dizer que, olha, enquanto eles puderem se utilizar dessas técnicas, dessas falas, dessas agressões para poder dominar o debate aqui nas redes sociais, eu também o farei. Nesse momento eu fui interrompido por um parlamentar bolsonarista, representante da chamada bancada da bala aqui do DF, que utilizou a palavra para me proferir graves ameaças, inclusive insinuando que estaria armado e dizendo que não usava chupeta, mas que usava revólver e que ia resolver na bala comigo. Ele foi contido pelos colegas, senão muito provavelmente poderia ter acontecido uma tragédia ali.
Agora, é um raciocínio bastante lógico. Se você vai participar de qualquer disputa, seja de um jogo de tabuleiro a um esporte de combate ou futebol, por exemplo, e você tem um conjunto de regras que só se aplica para o seu lado, você está fadado a perder. Você está fadado a perecer. Não precisa ser nenhum gênio para entender que isso é um fato. Então, me parece que o Giannone se articula com essa força. Não tenho a menor dúvida de que isso surte efeito. Ele desenvolveu um papel absurdamente fundamental, sobretudo durante as últimas eleições, e está agindo dentro do limite do que o próprio jogo que está sendo estabelecido de forma material, que é o termo que a Rô gosta. Materialidade. Exato, está acontecendo, entende? Então, me parece que, bom, vamos às armas que ambos os lados têm. Eu só acho que vale o que o Helder muito bem colocou. Isso precisa ser feito com muita propriedade, com muita parcimônia. O Guga também disse isso, para que o tiro não saia pela culatra nessa ocasião. E aí, Guga? Olha, o Janones, ele sabe jogar esse jogo da extrema-direita. De fato, ele consegue ser muito eficiente, isso é indiscutível. A eficiência dele é indiscutível. Ele consegue sozinho peitar um batalhão de fanáticos, de bolsominions, enfim, de misóginos, de pessoas que representam valores deploráveis. Ele consegue encarar essa turma sozinho, cara. Então, assim, que ele é muito eficiente. E a eleição passada, ela foi decidida por 2 milhões de votos. A gente não pode esquecer disso. E 2 milhões de votos é pouquinho. Então, todos esses que foram eficientes fizeram a diferença lá no final, inclusive o Janones. Tá certo. Vamos falar sobre economia, chamar o economista André Roncalha aqui para a nossa sala do ICL segunda edição. Oi, Roncalha, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui. Boa noite, tudo certo, querido. Tudo bem. Boa noite. Eu queria começar nossa conversa já trazendo o seu post para a gente poder abrir o assunto aqui contigo. Bota na tela aqui para a gente, olha só. A ata da última reunião do Compom é uma colagem de boatos, meias-verdades e insinuações. A ata tenta ser didática. Há muitos terraplanistas que são didáticos, nem por isso o que dizem é válido. A ata se encaixa nesse espaço hermenêutico. A gestão Roberto Campos Neto ameaça a credibilidade do Banco Central. Olha que luxo, agora teremos legenda de post. Roncalha, explica pra gente aqui, traz as entrelinhas. Pronto, agora sua explica, mensagem. né? Explica essa caixa hermética, né? Que eu fiz. Que luxo do ICL! Bom, a ata do Banco Central, ela acabou sendo, na minha visão, tão agressiva, tão dura quanto a minuta que foi divulgada. Ela tem um tom marginalmente ameno, porque ela reconhece que o Ministério da Fazenda está fazendo a sua parte, o seu esforço fiscal, mas do meu ponto de vista, analisando a ata, né, eu li essa ata já várias vezes para identificar os problemas, é esse conjunto de meias-verdades. Então essa ideia de que a economia está superaquecida, porque existe um setor, que é o setor de serviços, que estaria superaquecido, isso é um erro básico em macroeconomia, porque quando você trabalha com demanda agregada, ela não é setorial, ela tem que ser uma demanda, né, maior do que oferta na economia inteira, e não apenas em um setor. Além disso, a ata comete o que eu considero 2 ameaças muito graves. A primeira delas é dizer para o Ministério da Fazenda que ele pode até apresentar o marco fiscal, mas se o marco fiscal não for do jeito que o Banco Central gosta, a taxa de juros não vai cair. Eles deixam isso muito claro, é uma ameaça muito clara. E a segunda ameaça é, se tentar usar o BNDES para fazer investimento, isso também vai fazer com que o Banco Central atrase a queda da taxa de juros, porque em tese diminuiria a potência da política monetária. E a questão que eu deixo aqui para nós refletirmos é desde quando cabe ao Banco Central avaliar propostas de um governo eleito. Então isso para mim deixa muito claro que o Banco Central assumiu uma postura de partido político clandestino, um sindicato do rentismo agora com as máscaras caindo, né? Eu, na minha primeira coluna sobre isso, eu avisei, cuidado Banco Central, para não parecer um sindicato do rentismo.
E agora, com essa ata, para mim, pelas contradições internas, fica muito evidente que o Banco Central tirou a máscara, está indo para a luta política, atua politicamente e o mercado já não compra o argumento técnico do Banco Central. E o que a gente tem é exatamente uma ata, na minha visão, agressiva, infundada e que deixa muito nítido que o Banco Central ameaça, né, ou pelo menos essa gestão ameaça a credibilidade da instituição Banco Central. André, então, aproveitando aí o ensejo, eu vou refazer uma pergunta que eu fiz para ti há algum tempo, no qual eu te questionei se você acreditava que a política monetária do Campos Neto estava sendo utilizada como uma arma política de forma deliberada contra o atual governo federal. À luz do que você acabou de dizer, porque naquela ocasião você me respondeu que não parecia ser o caso, porque de fato existe uma convicção entre esses liberais de que eles estariam agindo segundo essa convicção. Você revê isso à luz do que está acontecendo? Te parece que existe deliberação no sentido de acertar o governo Lula ou você continua achando que esse não é o caso? Não, eu revejo a minha posição e chamou muita atenção para mim, essa ata para mim foi um divisor de águas. Eu nunca vi uma ata do Banco Central tão ativa politicamente como a ata dessa última reunião. O Banco Central dizer num instrumento de comunicação que em tese seria técnico, que não importa a proposta do Ministério da Fazenda, mas sim que ela esteja alinhada àquilo que se espera. E ele até diz, é condicional a como as expectativas vão absorver essa proposta de marco fiscal. Isso para mim é muito claro, né, uma fala. Você tem que fazer aquilo que a gente espera. Em outras palavras, é o Banco Central, usando a sua ata de comunicação da deliberação que foi feita no Conselho de Política Monetária, para impor restrições ao que o governo eleito popularmente pode fazer com a sua política fiscal. Repito, o Banco Central não trabalha com política fiscal. O Banco Central trabalha, no máximo, com o efeito da estabilidade da dívida pública sobre a dinâmica de juros que ele controla, que é a Selic. Não cabe a ele validar, questionar ou rejeitar propostas de governo. A primeira diz respeito ao marco fiscal e a segunda, a atuação do BNDES, Calejão, que ele nem foi aprovado o projeto de aumentar o crédito na economia. Parem para pensar, o BNDES anunciou que no espaço de 3 ou 4 anos ele vai aumentar em 1% o crédito concedido na economia. Ele anunciou. Isso precisa ser aprovado por parte do Congresso quando tiver subsídio. Tem um monte de coisa que tem que acontecer. O Banco Central toma este anúncio como base para proferir, né, uma decisão sobre a taxa de juros e já sinaliza que isso é um risco. Eu nunca vi isso, né, pelo menos não me lembro de ter visto isso na história do regime de metas de inflação. Então, para mim, essa ata deixa transparente a atuação política do Banco Central. Ô, André, diante de uma ata tão política, acho que a reação tem que ser muito política também, né? Ou espera-se ainda apresentar o arcabouço, aí uma vez rejeitado o arcabouço, vai para um confronto mais direto. Como é que você vê o time disso, o roteiro desse enfrentamento político, já que o Banco Central joga carta política na mesa? Eu acho que o Banco Central entrou num jogo que ele não tem como ganhar. Na minha visão, quando o Banco Central faz isso, ele perdeu a disputa. Primeiro porque o mercado não acredita mais no Banco Central. A partir da divulgação da minuta da reunião lá na quarta-feira passada, a reação do mercado foi já dizer, o Banco Central está atuando politicamente. O próprio, né, os agentes de mercado já reconheceram isso. Isso se manifestou na queda das taxas de juros de ativos mais longos, já nos dias seguintes. Ou seja, o mercado já entendeu que a partir do momento que o Banco Central sai da sua alçada e começa a atuar politicamente, por não ter os requisitos para lidar com essa arena, para lidar com o conflito nessa arena, ele então tem tudo para não conseguir sustentar a sua decisão. E é isso que eu venho chamando de perder credibilidade. Ou seja, o Banco Central diz, na minuta, uma semana atrás, que ele sustentaria as taxas de juros até o final de 2024, e no dia seguinte o próprio mercado já vai reduzindo as taxas de juros mais longas, sinalizando, olha, eu não acho que ele vai conseguir fazer isso.
por um motivo muito simples. A economia está entrando em decadência produtiva. A gente tem uma asfixia do setor não financeiro que é impressionante. A gente está vendo varejo com risco de quebrar a tal ponto que o Banco Central já incluiu na sua decisão linhas de crédito para acomodar e para socorrer empresas da economia real. Ou seja, a gente está falando de um processo reconhecidamente de recessão que está se iniciando na área de crédito, e a decisão do Conselho de Política Monetária é pagar para ver. Se tem uma coisa que a história do regime do sistema capitalista ensinou para as economias ocidentais, é não pagar para ver uma crise, porque você entra nela, mas você não sabe quando que você sai dela. Deixa eu pedir a fala agora, porque eu tenho uma notícia quente aqui. Ó. Opa. Lula aprova nova regra fiscal elaborada pela equipe de Fernando Haddad. Estamos com o homem certo. Estamos com o homem certo exatamente para comentar, né, e para repercutir essa notícia. O presidente Lula aprovou a nova regra fiscal elaborada pela equipe econômica do governo para substituir o teto de gastos, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Roncalha, passou pelo Lula. Passou pelo Lula, já passou aparentemente pelo Lira, pelo Pacheco, todo mundo está razoavelmente satisfeito. Aquilo que eu falei, né? Acho que todo mundo teria questões a apontar, alterações a fazer que atendessem mais a sua agenda, mas ao que tudo indica, se chegou nesse desenho. Eu não sei qual que é a quantidade de números que a equipe da Fazenda já colocou no que a gente chama no desenho conceitual, né, o que vazou para a imprensa, e eu quero frisar aqui que tem muita boataria. Então eu já vi pelo menos 6 ou 7 regras fiscais sendo divulgadas pela imprensa, mas o que hoje apareceu de maneira um pouco mais evidente é que existe uma regra, ela é suficientemente ampla para não ter nenhuma exceção, então não vai ter nenhum gasto que vai ficar fora da regra, que é o que se prevê de uma boa regra, para evitar exatamente o tipo de escapadela que o Paulo Guedes fez ao longo da gestão Bolsonaro, né, de alterar a Constituição. Então essa regra não é constitucional, ela é infraconstitucional, a gente não vai ter que liquefazer a nossa Constituição para ficar acomodando a necessidade de gasto, mas ela também impõe limites. Então, ao que eu entendi, pelo que eu entendi, o gasto vai crescer sempre abaixo da receita, para que a gente possa zerar o déficit público em 2024. Eu considero um ajuste bastante agressivo, mesmo que ele venha com recomposição de carga tributária, né, ou de pagamentos e tributos não pagos. Eu considero um ajuste bastante agressivo, mas ele também pode ser facilitado por crescimento econômico se a gente conseguir destravar as amarras do crescimento. E já em 2025 a previsão é de ter um superávit, ou seja, uma poupança de 0,5% do PIB para começar, a partir de 2026, ter já um superávit de 1%. Então é uma trajetória de ajustes sinalizada e com isso, né, a tendência é estabilizar a dívida. Cravou, porque eu estou lendo aqui que é exatamente isso. A proposta inclui zerar o déficit da União em 2024, fazer superávit primário de 0,5% em 2025 e 1% em 2026. A proposta prevê que as despesas públicas não poderão crescer mais do que 70% da variação da receita e terão um limite máximo de expansão anual, segundo a apuração da Reuters. Isso aqui é André Roncaglia, rapaz. Falou, hein? Em cima da história. Bom, então agora precisamos esperar de fato os próximos passos. Passou pelo presidente Lula e fica toda a expectativa, né? Porque se o mercado passa para o lado do governo, começa a enfraquecer muito também. E agora o Banco Central, a gente né? vai ter que ser definido, né, os parâmetros dessa regra. E as próximas semanas vão ser basicamente, né, o Fernando Haddad, toda a equipe da Fazenda, né, andando por aí, divulgando, explicando a regra para que todo mundo tenha um entendimento claro de como vai ser, que acalmem os ânimos e que as projeções para a economia no futuro possam ser feitas, e com isso a gente começa a superar essa discussão e atacar o próximo problema, que é a reforma tributária, que também vai exigir bastante energia do governo no Congresso. Repararam que hoje o Roncallia não ficou em cima do muro, né? Não teve nem dedinho para o lado. Hoje não, dedinho foi para cima, porque ele cravou, simplesmente cravou a proposta. Boa noite, Roncallia. Obrigada. Volte sempre aqui ao Estéreo Segunda Edição. Por favor. Um abraço grande, querido. Obrigado, André. Boa noite, querido.
Meninos, chegou a hora do destaque. Opa, vamos lá, cara. Destacar é conosco. Antes, deixa eu liberar o Helder Maldonado, que tá doente. Tá com Covid, Helder? Ontem passei o dia em hospital, meus filhos também tiveram uma festinha de aniversário no final de semana, mas acabaram ficando doentes, e aí ontem foi um dia aqui que até na madrugada a gente teve que sair correndo, porque febre não baixava na menina, enfim, estamos aqui nos dias meio tensos em questão de saúde, mas felizmente não é nada grave. Vai passar. Boa recuperação aí, querido. Pra todo mundo. Melhoras, cara. Beijo Valeu, pra galera, você muito aí. Obrigado. Até semana que vem, então. Valeu, querido. Valeu, Um abraço. vai descansar. Até mais. Abraço, tchau, tchau. Guga, vamos lá, vou começar contigo. Destaque do dia. Quem é sempre o destaque desses dias agora é o Sérgio Moro. Ele tá adorando virar destaque de novo, né? E aí, tem uma do Moro, gente, que infelizmente, como o vídeo é da Jovem Pan, a gente não vai poder exibir aqui. Mas procurem Moro sendo entrevistado, o entrevistador faz aquela pergunta clássica do Reinaldo Azevedo. Em que página da sentença, em qual página tem as provas daquela sentença que condenou o Lula na Lava Jato? Onde estão as provas contra o Lula? E o Moro, claro, não consegue responder. Ele fica ali numa situação constrangedora, começa a perguntar para o entrevistador: ah, mas a sentença é muito grande, são muitas páginas, você não leu? Ele começa a tentar inverter para o entrevistador e depois ainda pergunta: vem cá, mas os bilhões que a gente recuperou, você não acha que são de verdade? Como se os bilhões tivessem sido recuperados de alguma conta do Lula, e não foi, né? Mas do Lula, que é bom, ele não consegue apresentar, nem falar de quais seriam as provas, muito menos apontar a página, e é um vídeo realmente hilário de se assistir. Sérgio Moro na saia justa da sentença do Lula. Assistam, procurem. É uma situação um pouco parecida, né, Noblar, com aquela que ele é entrevistado pelo Pedro Bial, e o Bial pergunta o que você faz para relaxar. E ele diz: eu leio, gosto muito de biografia. Qual biografia? Eu não lembro bem. Agora mesmo. Pô, mas você não decorou uma única, cara, para dizer ali no momento, né? Bom. Meu Deus. Ficaria da cor da camiseta. Cara, do Guga. e essa da página, o assim. Reinaldo Azevedo pergunta há séculos. Ele já devia ter decorado lá, né? Aí inventa alguma coisa, foi o pedalinho, foi não sei o quê, né? Pô, solta o Pelé, né? Tipo, fácil. Exato. Vai lá, Calejão. Bom, a minha é um meme que é maravilhoso e o que eu acho reflete esse aí. Então tem aí um senhor que gostaria de receber o Jair Bolsonaro dizendo: opa, o senhor deve e eu estou aqui para lhe cobrar. É óbvio que isso é uma montagem, é um meme, nada disso vai acontecer nessa medida, mas me parece que reflete os anseios de uma imensa parcela da população brasileira que foi muito massacrada pela gestão bolsonarista e principalmente muito agredida pelas falas do Jair Bolsonaro. Então, fica aí a minha forma de manifestação um pouco mais descontraída na forma do meme do senhor Alexandre de Moraes indo receber o Jair Bolsonaro amanhã cedo no aeroporto. Deixa eu emendar e passar à sua frente, porque eu quero emendar, por favor, né, que nesse recepção, destaque hein? do Calejão e já mandar o meu, porque também tem outro muito bom, que são os bolsonaristas recebendo o ex-presidente Jair Bolsonaro com uma plaquinha bem interessante. Olha lá. Compra-se ouro. Vou comprar a mercadoria que o homem tem de fartura, né? Agora falta aquela compra-se diamantes também, né? Rolex, Chopard, assim. Não, perfeito. Olha só, que beleza. Vai lá, Chico. Compra-se ouro. Parece o centro de São Paulo, tem que ser isso aí. Né? Largo da Carioca. Vai lá, Chico, é contigo. Olha, eu vou seguir no universo bolsonarista, porque, como se não bastasse, tem o suspense de uma possível delação premiada. É verdade. Isso é um suspense hitchcockiano que paira sobre Brasília. Há uma treta entre advogados e esse personagem ele é fatal. Ele tem, inclusive, um celular que desapareceu em Miami, que desapareceu na Flórida, que revelaria
todos os mistérios do universo. Tudo sobre 8 de janeiro, tudo sobre Bolsonaro, participou ou não participou. Se acham essa nuvem, não precisa nem ele delatar. Essa nuvem do Anderson Torres, mas paira, como se não bastasse, além da intimação de amanhã, que ele deve receber ainda no aeroporto, uma possível delação premiada. Posso confessar? Não é possível que não se tenha acesso a essa nuvem. Eu não precisaria do aparelho. Esse celular, assim, ele revela tudo. Para mim, é uma interrogação enorme que eu tenho. Até assim. por isso ele sumiu. Até por isso ele está... Porque tudo está na nuvem, não está no aparelho, não está no celular, não é no hardware. Por favor, exatamente, gente. Está tudo lá. E eu não sou Mas técnica, agora que mudou... Diga lá. Agora que mudou de advogado, era o Rodrigo Roca, que era contra fazer delação. Agora que mudou de advogado, vai que aparece esse celular, né? Vai que eles conseguem achar. Desaparecido, mas pode ser que apareça em algum momento conveniente. De repente, né? Vai saber. Se não foi porque não é, pode ter sido jogado lá num riacho, lá na Flórida. Ou não, ou o próprio Anderson pode falar, rapaz, estava no meu bolso o tempo todo. Igual a minuta, né? E note que nesse caso não preciso de materialidade, eu só preciso da nuvem. Não precisa de materialidade, é nuvem. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Lá em cima sou eu. Guga Noblar, boa noite pra você. Um beijo, até amanhã aqui no ICL. Galera. Valeu, querido. Tchau, querido. Valeu. Agora é hora de mercado financeiro com a economista Débora Maganha do icleconomia.com.br. Vamos dar uma olhada. Boa noite, Roberta. Boa noite a todas e todos que nos assistem. A Bolsa Brasileira hoje transitou entre os terrenos positivos e negativos ao longo da sessão, mas se firmou em alta, especialmente depois do alívio observado em relação ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Ao longo do dia, as empresas ligadas às commodities, como a Vale e a Petrobras, contribuíram para o movimento de ganhos. Mais tarde, nosso índice ganhou um impulso extra, dessa vez vindo lá de fora, com a redução da pressão do sistema bancário, o que levou os grandes bancos também a se recuperarem por aqui. No mercado de fundos imobiliários, ao menos 4 fundos comunicaram hoje que não receberam os pagamentos por seus investimentos em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Mais um sinal aqui de que a crise do crédito em decorrência dos juros altos pode estar se alastrando. Os fundos imobiliários deveriam ter recebido o pagamento de juros e amortização dos títulos no dia 20 desse mês, mas informaram que até o momento estão no calote. Aqui, mais uma vez, cabe o alerta que falamos no início do ano. Cuidado com o crédito privado. Lá em Nova York, o movimento também foi positivo hoje, com um fôlego adicional também recuperado no final da sessão. Diante de um alívio das turbulências do setor financeiro do país, hoje autoridades do Banco Central dos Estados Unidos deram continuidade a seus pronunciamentos na Câmara dos Representantes, com a finalidade de garantir o compromisso com o fortalecimento do sistema bancário. Na esteira do noticiário envolvendo os bancos, o The Washington Post noticiou hoje que o governo dos Estados Unidos pretende pedir aos reguladores do setor bancário novas regras para os bancos médios, após a recente quebra dos bancos regionais. O dia foi de recuperação, tanto para os grandes bancos como para as ações de tecnologia, o que levou o S&P e a Nasdaq para o terreno positivo. Uma boa noite para vocês e até amanhã com mais informações do mercado. Um beijo. Boa noite, Débora. Obrigada. Um beijo para você também, querida. E é amanhã o webinário com um personagem fundamental na comunicação da campanha do presidente Lula em 2022, André Janones. Falamos muito dele, mandou vídeo pra gente hoje aqui, exclusivo. Personagem do dia, né? Personagem do dia de hoje, de ontem e também de amanhã. Veja, 3 dias. E o que é legal nessa história é que ele vai revelar segredos de comunicação. Então, você aí que é do marketing, que é do mundo da comunicação, vai ser uma maravilha. É o que a gente sempre diz, né? Marketing pessoal, ou se não funciona. Então, anota aí, ó, nesta quinta-feira, também conhecida como amanhã, dia 30 de março, às 8 da noite, tem ICL
aberto, aula aberta no ICL. Nós estaremos ao vivo também com o Edu Moreira e o André Janones, claro, pilotando essa aula. As vagas são limitadas, então reserve agora a sua em icl.com.br/aula. Amanhã de manhã tem ICL, primeira edição, às 8 horas da noite. Eu me despedi do Guga, mas o Guga já foi embora. Obrigada, César. Eu te agradeço. Obrigada, querido. Chico. A gente se encontra amanhã, às 7 da noite. Lembrando que tem ICL às 8 da manhã, com Vivian Mesquita e William De Luca, e também Edu Moreira. E pra gente ir embora, uma arte especial. Oba, pô, né? voltou, tava com saudade. Atendendo o seu pedido. Né? Tava com saudade. Exatamente. Gostei muito. Que coisa linda. É o homem simples do povo, minha gente. É isso aí. É o simplão da mansão, do Rolex. Do diamante. Então, vamos encerrar com essa imagem aí do pedido do Chico Sá, né, da nossa arte especial à la Jornal Nacional. É esse o personagem que chega amanhã a Brasília. É isso aí. A gente fica por aqui, mas amanhã a gente tem um encontro. A gente espera vocês. Um Tchau, beijo, tchau. boa noite. Um beijo, gente. Fiquem bem.